Meus irmãos, minhas irmãs, vamos seguindo aqui para mais um dia de meditação da obra Filoteia de São Francisco de Sales. E esse capítulo, então, estamos aí no terceiro capítulo da primeira parte da introdução à vida devota. O título do capítulo é A Devoção é necessária para toda espécie de estados e profissões. Então aqui São Francisco de Sales vai reforçar aquela ideia de que a devoção é para todos. A gente está acostumado a falar que a vocação universal à santidade ela foi muito divulgada ali após o Concílio Vaticano II, ou nos documentos do Concílio Vaticano II. Isso não deixa de ser verdade, realmente há uma grande ênfase ali quanto a essa questão, mas estamos aqui há 400 anos atrás, né? E São Francisco de Sales já está falando sobre isso. Ele já está dando ênfase de que a devoção é para todos. E ele começa dizendo exatamente isso. Olha, Deus, na criação do mundo, mandou as plantas que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie, e assim também manda aos cristãos, que são plantas vivas da sua igreja, que produzam frutos de devoção, cada um segundo a sua vocação e estado. Então, eu não sei qual que é a sua profissão, não sei qual que é o seu estado de vida. Você pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser celibatário, pode ser aí seminarista, vocacionado ao sacerdócio, à vida religiosa. Não sei qual é a sua realidade, meu irmão e minha irmã. Não sei se você trabalha como um funcionário público, não sei se você dá aulas, não sei se você trabalha numa grande companhia, se a sua situação financeira ela é favorável ou ela não é favorável, se você tem mais capacidade financeira, se você tem um cargo alto em alguma grande corporação, se você é político, não importa. Aqui ele vai dizer exatamente isso. Ele cita uma porção de ocupações, ele fala o fidalgo, o artista, o lacaio, o príncipe, a viúva, a solteira e a casada. Ele fala, mas é preciso, claro, acomodar a devoção a essa sua prática, né? Então, a prática da devoção, ela vai ter que ser realmente adequada ao seu estado de vida. Mas ele diz, seria uma aberração um bispo da igreja que deve pastorear, ali como São Francisco de Sales mesmo era, né? Que deve pastorear as suas ovelhas, seria algo muito errado esse bispo querer viver como um monge lá trancado na clausura. Ele fala assim, não, isso não convém, isso seria uma aberração. Da mesma forma, ele fala que um casado que não buscasse ali acumular bens, né, ter um patrimônio para cuidar da sua família e quisesse viver ali como um monge capuchinho, né, um frei capuchinho ali que vive em estado de pobreza, esse também seria uma distorção. É função de um pai de família, né, juntar dinheiro para sua família, para cuidar, para prover aquele lar. Então, ele também seria uma grande aberração. E ele vai dizendo, muitas vezes a gente cai nessa falta de querer viver uma realidade que não é nossa. Então, quantas vezes, talvez tenha sido sua realidade em algum momento da sua conversão, eu vi isso muitas vezes acontecendo, né? Muitas vezes eu mesmo me peguei numa falta dessa, de tempos de grupo de jovens, e que eu me dedicava tanto àquilo, e às vezes deixava as ocupações naturais da minha vida, como o estudo, como construir uma profissão, e hoje, né, a minha própria família sofre as consequências disso. Claro que hoje a gente corre atrás, a gente vai tirando esse atraso, Deus é muito bom, Deus é muito carinhoso, Ele vai nos ajudando, mas se eu pudesse me encontrar no passado, eu diria, olha, você está errando aqui, você está vivendo é uma aberração, é muito bonito esse seu desejo de querer estar perto de Deus, mas você está abdicando dos seus deveres, você está fugindo. E quantas vezes a gente não vê isso? Alguém que, no ímpeto de ser um missionário, deixa a sua família, que é o seu primeiro apostolado, em segundo plano. Então nós precisamos analisar isso com calma. E muitas vezes essas coisas acabam dando errado. E as pessoas, segundo São Francisco de Sales, acabam colocando a culpa na devoção, perdão. Ele fala assim, as pessoas não sabem diferenciar devoção de indiscrição. E depois julgam, né, murmuram e colocam as culpas na devoção, que nada tem a ver com essas desordens, porque se houvesse devoção, não haveria desordem. E ele vai dizer assim, que a devoção nada vicia e nada adultera.
Então, vamos pegar um exemplo. Você é um funcionário público. Se você ser mais devoto, não vai atrapalhar sua profissão. Então, você trabalha no banco, você trabalha ali numa grande empresa, numa fábrica, você trabalha ali no RH. A sua devoção não irá atrapalhar o seu trabalho. Se ela atrapalhar o seu trabalho, São Francisco de Sales vai dizer, ela é uma falsa devoção. Entendeu? A devoção, ela tudo aperfeiçoa. Vai dizer assim, a abelha tira o mel da flor sem estragar a flor. É assim que São Francisco de Sales fala. Então, a verdadeira devoção, ela faz tudo ser melhor. Ela tudo aprimora e tudo embeleza. Então, se você é um chefe que tem que lidar com vários funcionários, a devoção não te torna pior com os seus funcionários e com o seu trabalho. Ela te torna um melhor chefe. Ela te torna o melhor pai de família, sei lá, o melhor professor, o melhor marido, né? São Francisco de Sales vai até dizer, olha, tudo se torna mais perfeito, né? Se torna mais perfeito na sua vocação, casando-se com a devoção. Esta faz sereno e aprazível o trato e o cuidado com a família. Então, um pai que sabe lidar adequadamente com a sua família. Aumenta ali o amor entre o marido e a esposa, faz mais fiel o serviço do príncipe e todas as ocupações se tornam mais suaves e deleitosas. Então, a devoção, a verdadeira devoção, ela não entra em conflito com a nossa vida prática. Pelo contrário, ela torna tudo isso melhor. Então, uma boa forma de você avaliar a sua devoção não são as quantidades de práticas que você coloca no dia a dia. Não são agora, muitas vezes na quaresma, né? Aqueles que estão começando, estão querendo fazer 1000 coisas. Há uma grande tentação. Eu pego aqui a Filoteia e começo a ler, fico tão empolgado, começo a pensar em 1000 propósitos. Vou fazer 1 hora de oração às quinta-feiras, vou rezar a Via Sacra de joelho, vou fazer jejum 2 vezes por semana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Vamos dar um passo para trás. A verdadeira devoção aperfeiçoa a nossa vocação e nosso estado de vida. Todas essas práticas, isoladamente, elas são maravilhosas, mas elas precisam estar realmente coesas na sua vida, né? Elas não podem prejudicar o andamento da sua vida prática, ao ponto de que você não consegue ter tempo com a sua família. Então, vou rezar aqui com minha família no Santo Terço, tá ótimo, agora nós vamos conversar, nós vamos partilhar, né? Eu já acordei mais cedo, antes das crianças, vou fazer minha oração, tá? Tô dando um exemplo aqui, né? Eu gostaria de ser tão perfeito assim, né? Infelizmente, eu ainda estou aqui no 4º capítulo e tropeçando muitas vezes, mas deveria ser o nosso alvo, né? Acordo mais cedo, vou aqui rezar antes que as crianças acordem, vamos rezar um terço em família, vamos ler uma palavra, mas vamos também conviver, vamos celebrar na mesa, vamos brincar com as crianças, ajudá-las nas tarefas, vamos estudar, se de repente a gente está buscando melhorar a condição para a nossa família, tudo isso faz parte da devoção, tudo isso faz parte da devoção. E aí ele vai dizer aqui, para finalizar, São Francisco de Sales vai dizer, é uma heresia querer banir a vida devota dos quartéis dos soldados, das oficinas dos artistas, da corte dos príncipes, do lar dos casados. A devoção tem um espaço em cada um desses lugares. E ele vai dizer, é óbvio que isso é diferente da vocação contemplativa, monástica e religiosa. Não é da mesma forma, mas essas vocações são possíveis. E aí ele começa a citar uma porção de nomes da Bíblia e até santos. Ele vai dizer Abraão, Isaac, Jacó, a gente sabe ali que eles pastoreavam, né, que eles tinham ali um trabalho. Jacó mesmo trabalhou bastante, né, e conseguiu fazer prosperar. Davi, que era rei, vai falar de Jó, Tobias, Sara, Rebeca, Judite. E ali São José, por exemplo, a gente conhece, né, na sua oficina. Então, todos foram devotos na sua circunstância. E depois ele vai citar uma porção de nomes aqui no trabalho doméstico, Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica. Ele vai citar na vida militar alguns nomes.
E a gente poderia até olhar para esses santos mais modernos também, né, mais da nossa época, foram posteriores ali, vamos ver quantos exemplos nós temos, né? Nós vamos ter ali médicos, né, como Santa Diana, nós vamos ter ali o São Giuseppe Moscati, que também era médico, nós vamos ter ali, né, agora em breve vai ser beatificado São Carlos Acutis, que gostava ali do computador, era um jovem, nós vamos ter em vários estados, leigos, sacerdotes, né, em diversas profissões, nós vamos encontrar a possibilidade de viver uma vida devota. Onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida devota, vai dizer São Francisco de Sales. Perdão. E ele vai dizer o seguinte, né, que Ló, lá no Antigo Testamento, que estava ali vivendo na cidade, se eu não me engano, de Sodoma e Gomorra, Ló, ele se mantinha fiel. Lá Ló era casto. Ló era casto, vivia castidade no meio da cidade. Mas quando ele saiu da cidade para viver na solidão, ele fraquejou, ele caiu. Então, São Francisco de Sales usa isso como exemplo. A gente precisa estar no nosso lugar. Nosso lugar. Se a gente for querer viver uma vocação, a nossa devoção para fora da nossa vocação, do nosso estado de vida, para fora da nossa realidade concreta, nós iremos nos perder, porque isso é um chamado que está no nosso coração. Se eu sou chamado a ser casado, não tem como viver minha devoção se essa devoção estiver atrapalhando o meu matrimônio, estiver atrapalhando a minha paternidade, estiver atrapalhando o meu trabalho. Tudo isso deve estar coeso, tudo isso deve estar organizado, porque a devoção nada contamina, nada vicia, tudo aperfeiçoa. Seguimos aí nesse dia pedindo a intercessão de Nossa Senhora e dos Santos Anjos para que possamos caminhar no nosso estado de vida de acordo com a nossa devoção, né? E pedimos ao Senhor que continue nos inspirando bons propósitos, boas inspirações para continuarmos progredindo nesta quaresma. Permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.